manhã, nosso sermão vai lidar com o que vai no nosso coração. Vamos abordar o assunto na perspectiva de criarmos um coração voltado para Deus. O intuito nesta manhã é que possamos desejar, que possamos sonhar e que possamos ansiar pelas coisas do Senhor, de modo que a busca por nossa satisfação seja a busca pela satisfação do nosso Senhor. Não há uma guerra de Deus contra os nossos desejos, mas há uma guerra contra o nosso coração, porque o nosso coração é pecador. Nosso coração se rebela contra Deus. Nosso coração se rebela contra esse Deus que buscamos com coisas que o ofendem e o desagradam. Um coração que deseja o que é santo tem o Senhor ao seu lado. Um coração que deseja a vontade de Deus tem a promessa que ficará satisfeita. E é essa mensagem que o salmista no Salmo 37 nos traz, é um salmo de Davi, onde Davi vai nos mostrar, nos ensinar que em vez de se deixar dominar pela inveja e pela ira diante da prosperidade dos ímpios, o salmista nos diz que devemos buscar ao Senhor e confiar em sua soberania. Então, 4 desejos que eu quero compartilhar com você nesta manhã. O primeiro deles é um desejo piedoso para o qual o salmista nos convoca. Primeiro, no início do salmo, que você pode deixar aberto aí na sua Bíblia, Davi nos chama a atenção para sentimentos que podemos ter diante do que consideramos injusto. Indignação e inveja parecem muito distantes para terem sido colocados aqui em paralelo. Mas, de acordo com Davi, a nossa indignação ou ira está mais ligada ao fato de não conseguirmos os resultados que os ímpios alcançam. Quando você olha para o Salmo, você diz assim, o salmista diz, não se irrite, Davi diz, não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Ora, perceba que Davi estava olhando para a nossa cobiça e não para o nosso senso de justiça. Em princípio, ele aponta para a bobagem de ter ira por não se ter o que tem os malfeitores, que é o fato de que logo esses malfeitores irão definhar e murcharão. Portanto, a nossa ira pode ser fruto da inveja e da tolice de quem pensa que pode ir muito longe da injustiça. Ou seja, em outras palavras, Davi está mostrando que a ira deles, a ira que estamos sentindo, não é uma ira por causa da justiça, é uma ira por causa de não ter o que os outros têm, a nossa inveja. Mas não é isso que Davi, que o salmista quer apontar. Embora ele mostre, embora ele acuse os seus ouvintes de que eles estão irados contra os malfeitores, porque eles olham para a prosperidade dos ímpios e veem que eles têm coisas que eles não têm. Mas isso não é justo. Você não está irado pela falta de justiça por parte deles. Não é esse o motivo da sua ira. E é exatamente o que Davi quer mostrar para os seus ouvintes. No verso 3, ele diz assim, confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Ora, ele busca orientar os nossos desejos. Ao invés de alimentarmos a ira por causa da inveja, é isso que Davi está mostrando, alimentemos a confiança pela prática da verdade. Isso é interessante, pois, em regra, pensamos que vamos mudar nossos desejos pelo simples conceito, mas Davi aponta para o exercício de piedade. E tal exercício só é possível se confiarmos no Senhor, crendo no que Ele nos revela e que é justo juiz. Por isso ele diz no verso 3, confie no Senhor e faça o bem. Logo depois dele mostrar que não devemos nos irritar por causa dos malfeitores. Eles desaparecerão da face da terra. Ele diz isso no verso 2, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Essa é a vontade de Deus para nós. Que confiemos nele, que façamos o que é bom, aquilo que é bem, habite na terra e alimente dessa verdade. Então, diante disso, o salmista nos conduz da inveja à confiança. Na confiança, nos agradamos do Senhor e Ele satisfará esse desejo.
Isso significa que se Deus nos agrada, Ele nos satisfará. Isso nos leva a ter a justiça exaltada, diferentemente da inveja e da ira pelo ímpio, que os conduziria ao mesmo caminho dele. Ou seja, essa é a conclusão de Davi, que a inveja, ao alimentarmos a inveja, a ira, isso vai acabar mal. Ele vai falar isso no verso 8, quando ele diz assim: deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. O texto de Pedro, lá na sua primeira carta, no verso 2, no capítulo 2, verso de 1 a 10, Pedro vai dizer o seguinte, vá comigo lá rapidamente. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1, Pedro diz assim: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isto está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem povo eram, ou melhor, antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançarão misericórdia. Ora, aqui Pedro está nos dizendo, ele nos diz diante do Evangelho que temos de nos despojar de vários afetos. Dentre eles, ele mostra a inveja. Esse despojar é seguido pelo desejo por coisas espirituais. Porém, assim como o Salmo 37, Pedro descreve esse despojamento e o desenvolvimento pelos desejos devidos com ações práticas e piedosas. Então, esses são os desejos piedosos que precisamos ter, nos despojar de tudo aquilo que não é agradável a Deus, de tudo aquilo que não é a vontade de Deus para nós. Segundo desejo, desejos bíblicos. Uma vez que vimos que temos de buscar uma mudança de desejo, precisamos enfatizar a fonte desses desejos. Desejos piedosos serão construídos a partir do tempo em que se gasta em práticas devocionais. É justamente a partir dessa leitura da palavra que estabeleceremos o que devemos ansiar. E aí, o versículo 31, diz o versículo 31 do salmista, do Salmo 37, ele diz assim: no coração ele tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Ou seja, Davi apontou o que deveria ir no coração de quem se agrada do Senhor. No coração tem ele a lei de Deus. Então, a vontade de Deus é que possamos trazer para nós a sua lei, a sua palavra. É a palavra de Deus que não só instrui, mas a palavra de Deus explica, mas que prepara também e que nos corrige, conforme já vimos. Isso significa que a construção de ações piedosas que nos fazem despojar dos afetos indevidos vem a partir do ensino da palavra de Deus. Precisamos olhar nossa vida de leitura da palavra de Deus como um relacionamento verdadeiro com Deus. É para isso que o salmista nos chama. Assim como um relacionamento com alguém pode se desenvolver e tornar-se mais prazeroso na medida em que conhecemos melhor essa pessoa, o mesmo vale para termos nossos desejos
moldados pela palavra. Provérbios, capítulo 2, verso de 1 a 5, leia comigo. Provérbios 2, diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvido à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Veja, é no temor que buscaremos entender o coração e como guardá-lo. Não estamos falando de legalismo, mas de um conhecimento que nos faz ver quem é o Senhor e entender que nele até o temor é um tesouro, de acordo com o verso 4 do capítulo 2 de Provérbios. Portanto, porque a Escritura é a revelação divina, é por ela que desenvolvemos desejos devidos. Como eu preciso, o que eu tenho que desejar? Está nas Escrituras. É a lei do Senhor que vai entrar no nosso coração. Temos de lutar contra as ofertas do mundo, contra as coisas que o mundo nos oferece. A questão no Salmo 37 é justamente a de não deixar que os poderes, as ofertas e as circunstâncias do mundo dirijam os nossos desejos. Eu tenho que desejar aquilo que Deus deseja para a minha vida. Eu tenho que buscar aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Não é o que o mundo dita, mas é o que as Escrituras dizem, que tem que direcionar minha vida. É disso que o salmista está mostrando. Ele está fazendo um paralelo aqui, ele está traçando um paralelo, está nos convocando, nos chamando para observar. Veja, quem vive a sua autossuficiência acabará mal. Quem vive irado, quem vive na prática da injustiça, vai acabar mal. Mas vocês não são assim. Olhe para o Salmo. É exatamente isso que ele está nos mostrando. Terceiro desejo é um desejo de submissão. O que fica claro, a partir do ponto interior, é que temos de submeter os nossos desejos. A nossa vontade tem que estar submissa à vontade de Deus. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Não é o que importa para você, é o que importa para Deus. Porque a glória é para Ele. É isso que é a vontade. Jesus disse isso. Eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. E é na vontade de Deus, daquilo que fazemos, que glorifica o Senhor. Quando você foge daquilo que não é a vontade de Deus, você não honra a Deus, você não glorifica a Deus. Deus é desonrado da nossa desobediência. Quando nós fugimos da sua vontade, Deus não é glorificado. Ele só é glorificado quando a vontade dele pode ser vista, quando nós fazemos a vontade dele. E como eu descubro isso? Não é abrindo um texto sagrado da Bíblia e apontando um dedo para ele, dizendo, não é isso. É tendo intimidade, é num relacionamento mais íntimo com Ele, é que eu descubro o que Deus quer para a minha vida. Então, seja submisso. Davi entendeu que tudo está nas mãos do Senhor, e fala isso nos versos 25 a 26, no capítulo 37. Ele viu que o ideal é desistir de si, é morrer para a sua vontade. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quem foi que disse isso? O apóstolo Paulo. O bem que eu devo fazer, não faço, mas o mal que eu não quero está em mim. Eu tenho que morrer todos os dias para os meus prazeres, para os meus desejos, para os meus anseios e submetê-los ao que Deus quer. Isso acabará bem. Isso trará alegria ao meu coração. Isso me colocará debaixo da vontade de Deus. Davi está nos ensinando nesta manhã sobre isso. E Davi tem todas as experiências para trazer isso para nós, para nos mostrar isso. Ele viveu, fez coisas que desagradou a Deus, e ele percebeu o quanto isso fez mal a ele. Ele entendeu isso. Paulo, lá na sua carta aos Filipenses, ele direcionou os irmãos de lá a enxergarem a mesma verdade, porém pela via da ansiedade. Veja o que diz o texto de Filipenses, capítulo 4. Veja comigo, Filipenses 4:10. Enquanto eu bebo água. Filipenses capítulo 4, no verso 10, diz assim, Filipenses 4:10,
Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Veja, o que ele está dizendo aqui. Pois sempre recebia o sustento desses irmãos. Humildemente, o apóstolo instruiu os seus leitores a terem alegria no Senhor, pois as circunstâncias só estavam trazendo motivo pela ansiedade. Quando você pega o versículo 13, continuando um pouco aí, ele diz assim no verso 11: digo não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, podemos perfeitamente passar por tudo. Então, diante disso, Paulo diz a seus irmãos que não busquem no mundo, mas no Senhor aquilo que aplaque os seus desejos. De que maneira? Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Fazer petições e súplica para levar a Deus os anseios é um modo de submeter nossas expectativas e anseio, aguardando que o Senhor proveja a paz que excede todo entendimento. Pois não estando conectada com as circunstâncias, não pode ser compreendida pela sabedoria mundana. Ou seja, Paulo está mostrando e ensinando a esta igreja de que todas as coisas, tudo pode passar sim, porque até as coisas ruins que nos acontecem é vontade de Deus. Aliás, ouvimos isto esses dias aqui. Há coisas que acontecem porque é a vontade de Deus. E foi por isso que ele recomendou que se enchesse a mente com o que é espiritual. Olha o que diz o versículo 8, aqui de Filipenses. Ele está concluindo a carta, ele vai dizer aqui no verso 8 do capítulo 4, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? A mente de cada um de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática, e o Deus da paz estará com vocês. É assim que submetemos nossos desejos, nossos princípios, entendimentos e tudo mais que nos afeta e nos faz agir ou mesmo paralisar pela ansiedade. Isso é algo que pode ir muito longe, que já não ansiamos mais pela vida e sim pela glória de Deus. É disso que Paulo está dizendo. Tudo isso deve ocupar a mente do crente. E diante de sua prisão, muitos procuram piorar uma situação. Paulo deixou claro que o importante não era a sua condição ou a visão das pessoas sobre ele, mas que Cristo fosse pregado. Olha o que diz o capítulo 1 de Filipenses, a partir do verso 15. Ele diz assim, Filipenses capítulo 1, verso 15 até o 18, assim: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes os fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Desejos, vontades que Paulo está dizendo que precisam estar em nós, em nossa vida. Então, diante da sua prisão, onde muitos procuravam piorar sua situação, ele diz: eu me alegro. Quarto desejo é um desejo e fé. A vida submissa é a vida pela fé. Viver pela fé é um dos temas mais repetidos nas Escrituras e menos compreendidos. Primeiro, em regra, a pessoa pensa que viver pela fé é o mesmo que ter pensamento positivo e crer que tudo dará certo. Já ouviu essa frase? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Já vimos o fato de que o Senhor pode sim nos reservar maus momentos, portanto, nem tudo dará certo. Amém? Há dias que as coisas são ruins, há dias que acontecem coisas ruins, mas isso não significa que Deus não está no controle da nossa vida.
Não é porque alguma coisa não aconteceu do meu jeito que Deus perdeu o controle sobre minha vida. Ele nunca perde o controle sobre minha vida. Ele tem o controle de todas as coisas. A fé é isso, é a certeza das coisas que não se veem, mas que se acredita, porque esta é a fé que Deus traz a nós. Percebamos que esse é o ponto. Desenvolvemos um contexto de vida que nos cerca da revelação, do serviço e do amor pelo Senhor. Cada uma dessas coisas nos conduz ao entendimento de que viver pela fé é esperar, viver pela fé é confiar, viver pela fé é conformar-se e amar o Senhor. Quando Davi preveniu sobre os perigos da indignação e da inveja, ele estava nos alertando para uma vida segundo a carne. Cuidado com a sua carne. Sua resposta é uma descrição de uma vida pela fé. O aspecto básico colocado por ele é a confiança em Deus. Isso significa que confiamos na ação de Deus, na vontade de Deus, nos caminhos do Senhor, em seus princípios, em seus meios, em sua obra, em sua promessa. Poderíamos escrever muitas outras linhas. A vida pela fé é a compreensão de que sem Jesus nada podemos fazer. João vai dizer isso no capítulo 15, no verso 5 do seu evangelho. Por isso desistimos de nossos métodos carnais, frutos de desejos carnais, e repousemos no que vem do Senhor, agindo em conformidade com a sua revelação. E esse entendimento nos conduz a crer, mesmo quando Deus nos diz não. Podemos lembrar disso quando Paulo, pedindo para o Senhor tirar o espinho da sua carne, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, nos versos de 1 a 10. O espinho estava lá para moldar o caráter do apóstolo, para que ele não fosse soberbo com o tanto que lhe era revelado. Parece incrível, mas é uma verdade. Às vezes pessoas se tornam soberbas por quanto Deus está fazendo através dela. E Deus às vezes permite que situações ocorram para que você não se ensoberbeça, para que você entenda que você depende de Deus. Não é porque você é bom naquilo que você faz, é porque a bondade de Deus tem alcançado você. Isso é a graça de Deus. Esta é a vontade de Deus para a vida da igreja, que dependamos dele sempre para tudo na vida. O Espírito estava lá para moldar o caráter do apóstolo, para que ele não fosse soberbo com o tanto que lhe era revelado. E pelo texto é possível ver que isso lhe causava sofrimento, fraqueza. Segundo Paulo, Deus lhe negou o pedido, mas o apóstolo não se afastou do Senhor ou achou que este não o amava. Quando coisas não acontecem como nós gostaríamos, isso não mostra, isso não revela de nenhum momento que Deus deixou de nos amar. Tudo na nossa vida tem um plano estabelecido por Deus. E esse plano nem sempre vai incluir tudo aquilo que a gente acha que é bom e maravilhoso. Coisas ruins acontecem a pessoas que amam a Deus e que temem a Deus, desde que tudo esteja concorrendo para a vontade dele e para a nossa vida. E é isso que importa. Paulo, pela fé, creu no poder do Senhor. O apóstolo entendeu que o remédio para a sua soberba era a humilhação plena de não ter nada de si mesmo e ter de viver da força do Senhor. Essa é a vontade de Deus, depender dele para tudo na vida. Isso, no fim, era melhor do que estar bem. Na força do Senhor, sua obra crescia, abençoava e prosseguia. Deus o fez viver pela fé e não pelas circunstâncias, transformando os desejos de Paulo de algo voltado para a satisfação pessoal para algo que refletisse a glória do Senhor. Perceba o que Deus quer da sua igreja, perceba o que Deus quer de todo mundo. Tudo na nossa vida tem que seguir na direção, tem que convergir lá na frente para a glória de Deus. Estamos caminhando aqui, mas quando chegar lá na frente, tudo vai convergir para que Deus seja glorificado. Jesus vai para a cruz para a glória de Deus. É para isso que ele veio, para que nele Deus fosse glorificado, Deus fosse adorado, e é nisso. E esta é a vontade de Deus para a igreja. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Que a glória dele seja vista. Desejos e oração. Último ponto. Relacionamentos exigem comunicação. Tudo que nós vimos até aqui será apenas conteúdo inútil
se não for acompanhado de uma vida de oração. Na conversa e no convívio, aprendemos uns com os outros e nos moldamos para que o convívio seja bem. Claro que Deus não se molda a nós, mas a vida de oração é o meio para que nossos desejos se moldem ao Senhor. À medida em que você insiste em orar, em buscar a Deus, em oração, gastar tempo, investir um tempo na vida de oração, Deus vai moldando. Nossas orações não mudam Deus. Amém? Mas elas vão nos conformando à vontade dEle. No final, enquanto nós estamos orando, Deus vai agindo de tal maneira que a gente vai mudando a maneira de orar em conformidade com a vontade de Deus para a nossa vida. E no final a gente diz, Deus ouviu a minha oração, mas não a minha oração, mas a oração que Ele trabalhou, que Ele ajeitou, na medida em que eu o busquei, na medida em que eu coloquei a vida diante dEle. É dessa maneira que Ele faz. É assim que Ele age. A vida de oração é o meio para que nossos desejos se moldem ao do Senhor. Nosso Senhor nos ensinou a orar, de modo a colocar todas as coisas submetidas a Ele. Mateus capítulo 6, versos 5 a 15. Jesus mostrou que a oração trabalha nossos desejos, o que pode ser visto por diversos modos. Primeiro, lá em Mateus, nós já lemos isso na nossa introdução, mas eu quero trazer de volta aqui novamente, a partir do verso 5 do capítulo 6, nós lemos assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos por outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Veja, primeiro, pela instrução de buscar a Deus em secreto, afastando o desejo de parecer bom espiritual, como faziam aqueles que oravam em pé nas praças. Ele diz, não sejam como os hipócritas. Olha como é que eles fazem. Visto pelos outros, em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Versículo 6, mas ao orar, entre no seu quarto, fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. Segunda coisa, a oração ensinada aponta para o reconhecimento da posição do pai e seu lugar em estabelecer sua vontade. Sua oração, portanto, deve trabalhar seus desejos e fazer morrer sua carnalidade. Não é o que eu quero. Por mais que eu o almeje, Deus não se curva aos meus sentimentos, aos meus desejos. Ah, porque isso é tão bom. Ah, Senhor, como eu gostaria. A minha vida assim. Aí você começa a descrever sua vida para Deus e o seu sentimento como se Ele não conhecesse você. Mas não é isso. É moldar, é ter a minha vontade. Senhor, e apesar de tudo isso que eu sinto e que eu desejo e que eu almejo, faça somente aquilo que for a tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e isso trará satisfação a você e glorificará a Deus. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, porque muitas das coisas que nós almejamos e desejamos e até conseguimos, não glorifica a Deus, traz honra para nós mesmos, não glorifica a Deus. Terceira coisa, a oração pede a Deus pelas necessidades da vida, pão, perdão e livramento. Orar é submeter desejos carnais e buscar olhar a vida dentro das prioridades espirituais ensinadas por Deus. Isso é orar. Eu oro para que a vontade de Deus seja feita na minha vida, não a minha. Não importa, eu quero isto, eu quero para lá, eu vou para ali, o que eu faço? Senhor, não importa, a tua vontade, qual é? Enquanto isso, eu costumo sempre dizer, eu digo às vezes em oração, Senhor, se essa não é a tua vontade, então faz morrer o desejo de orar por isso. Até que isso morra, até que eu esqueça. E quando eu penso, eu parei de orar por aquilo. E sigo em frente. Mas é necessário moldar aquilo que eu quero à vontade de Deus. Porque muitas das coisas que eu e você queremos nunca foi vontade de Deus. Nunca foi. Realizamos, foram coisas honestas, mas nunca foi vontade de Deus. Mas aquilo que é a vontade de Deus, sempre teremos paz em nosso coração. O verdadeiro desejo de glorificar a Deus e fazer sua vontade, o conduz à oração. Há pessoas que não oram por nada, elas mentem. Elas simplesmente elas mentem. Ela diz, pastor, eu orei a Deus. Não orou nada.
não orou nada. Conversa. Elas não pediram nenhuma direção, elas não oraram. É porque isso já está tão entranhado na sua mente, no seu coração, que é muito fácil dizer, orei por isso. Não está orando. Simplesmente agiu porque achou, eu vou fazer dessa forma e ponto final. Mas nunca oraram. Esse ato será um exercício de fazer morrer os desejos indevidos e criar os desejos saudáveis. Eu saio do centro dos meus desejos e coloco Deus como foco e fonte de tudo que preciso, conforme sua vontade me prover. É isso que eu faço. Eu saio de frente, eu saio do centro e digo, Senhor, é tu. Está aqui, é o que tu quiseres que eu vou fazer. Eu preciso estar disposto a aceitar a vontade de Deus, ainda que isso contrarie o meu desejo. Amém, meus irmãos? Eu preciso estar disposto, porque há coisas que nós queremos tanto, que a gente acaba julgando que é a vontade de Deus. Não é que sejam coisas ilegais, mas que nem sempre é a vontade de Deus. E eu preciso entender isso. Será que isso trará glória para Deus? Será que isso honrará a Deus? Porque não há outra razão pela qual nós existimos, senão para glorificar a Deus. Esta é a razão pela qual eu e você existimos. Esta é a razão pela qual você está aqui nesta manhã. Não é simplesmente para você assistir mais um culto e se sentir aliviado durante a semana, porque vê a igreja, mas é para que a glória de Deus seja vista na sua vida. As suas ações, os seus atos, a maneira como você ora, a maneira como você se conduz, a maneira como você vive, deve honrar e glorificar ao Senhor. Eu estava, agora de manhã, a gente estava sentado, aí nós estávamos brincando. Cadê o Lucas? Ele está aí? Não. Está aí não? Está dando aula? Aí, mas eu vou falar mal dele aqui mesmo, assim mesmo. Ele estava brincando com a gente ali, aí ele falou, Danilo, vou te falar uma coisa, mas não é muito boa. Eu digo, esse lugar aqui não é lugar de heresia, não. Mas não era isso que eu queria falar. Era um outro assunto com base nisso aqui. Há coisas que a gente faz, que a gente sente que Deus conhece. E Ele está ali. Ele está presente. Mesmo que eu não verbalize, mas no meu coração eu desejei. Ora, isso desonra ao Senhor. Isso não glorifica a Deus. Então, isso é sair do centro dos meus desejos. Às vezes as pessoas não entendem, às vezes, a posição de um pastor. Às vezes ele quer que o pastor caminhe num lugar. Pastor, por que a gente não faz? Ele tem uma visão. E eu não sou contra isso. Mas eu preciso saber qual é a visão de Deus para aquilo. Eu preciso entender. Eu não posso ser conduzido por aquilo que acontece nos corredores da igreja. Eu preciso ser conduzido por aquilo que eu tenho nas Escrituras. Talvez o que você queira é honesto, é decente, mas é o que Deus quer. O que Davi quis construir para Deus? Um templo, não foi? Foi Davi? Davi não queria construir um templo para o Senhor? Deus permitiu que Davi construísse? Não. Quem construiu o templo? Por quê? Deus disse, as suas mãos, Davi, estão sujas de sangue. Eu não posso aceitar que tu construa algo para mim. As suas mãos estão marcadas por sangue. Mas era honesto o que ele queria construir? Sim, mas não era aquilo que Deus tinha para ele. Essa não era a vontade de Deus. Saia daqui nesta manhã com isso em seu coração. Há muitas coisas que você deseja e almeja que são lícitas, que são decentes, são honestas. Não causará dano a você e a sua família, a ninguém. Mas não é o que Deus quer. Isso precisa ser compreendido, entendido, de maneira que isso trará paz, e você vai lá na frente, você vai pensar e vai dizer, realmente, o salmista lá no Salmo 145, se me fala a memória, ele vai falar sobre isso. Ele entendeu, depois de passar por algumas dificuldades, luta, ele disse, foi bom passar por isto, porque ele entendeu a vontade do Senhor. Então é necessário que a gente submeça, é lógico.
Você não precisa perguntar a Deus se você tem que almoçar hoje uma picanha, um coração de alcatra. Não tem necessidade disso, né? De almoçar hoje, né? Pastor, devo pagar o almoço do pastor hoje com a família dele? Você precisa orar por isso. Basta você convidar, pastor, vamos lá no Manolo. Quem já comeu ali a comida ali é boa pra caramba, né não? Eu já comi ali no Manolo, comi uma vez uma carne com a Nívia. Deixa eu contar, que maravilha, hein? Quase que eu pedi para ela dividir a despesa comigo, mas aí eu falei, não, deixa que eu pago. A gente está encerrando já. Ter um coração voltado a Deus significa ter nossos desejos moldados e trabalhados nas práticas espirituais. Entendemos o que está errado e o caminho do que é certo, a partir do que o Senhor coloca. Portanto, um coração voltado a Ele é um coração que busca nele o referencial e o meio para submeter seus desejos. Eu não sei se você tem esse hábito, mas eu gosto de ouvir assistir filmes, e sempre tem umas frases assim, fortes, né? Eu vi uma coisa interessante, é aquela frase do Homem-Aranha, que o garoto, que ele diz assim, muito poder, como é que ele diz? Grandes poderes, grandes responsabilidades, assim, uma frase assim de impacto, né? E eu estava assistindo um filme esses dias, e no filme tem uma frase que o personagem diz para o outro: faça o que é certo, não o que é fácil. Diga para o seu vizinho aí, ó, forte isso, hein? Faça o que é certo, não o que é fácil. Porque a nossa tendência é buscar o que é fácil. Quer ver um exemplo? Você está fazendo algo, mas você está encontrando dificuldade. O que é mais fácil? Perseverar ou desistir? Isso é fácil, porque a gente não quer sentir dor, a gente não quer ter trabalho, né? A gente quer fazer as coisas sem ter dificuldade, mas esse não é o plano de Deus. Então você tem feito o exercício de olhar os desejos por trás de sua vontade? Eu deixo essa pergunta para a igreja. Você consegue diferenciar qual pode ser seu chamado, qual pode ser chamado de bíblico e qual é carnal, no que tange a sua vontade? De tudo que você pensou, como a Bíblia lida com cada um dos seus desejos? Nosso desejo deve ser fazer o que é certo e não o que é fácil. Eu copiei aqui a frase que eu vi no filme. O nosso desejo deve ser esse, fazer o que é certo. E o que é certo? É a vontade de Deus. E o que é fácil é fazer do meu jeito. Porque eu não preciso de ninguém para dizer, eu vou e faço e ponto final. Isso é fácil. Mas quando eu busco fazer a vontade de Deus, é difícil, porque nem sempre a vontade de Deus me agrada. Mas eu não vivo nesse mundo e nem fui criado para viver segundo o meu querer, mas segundo a vontade do Deus que me criou. Amém? Curve sua cabeça, deixa eu orar pela sua vida. Amém? Amado Deus, seja engrandecido o teu nome mais uma vez. Primeiramente, obrigado por este grande livramento que deste a esta família na manhã deste domingo. Certamente isso está registrado, ó Deus, em teu livro, diante de ti, ó Pai amado, e aquela família, Pai, diante dessa tragédia, diante desse evento, desse grande livramento, possam tomar uma atitude de voltar o coração para ti. Estende as mãos sobre essa família. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, te agradecemos porque deste um livramento para a Fátia, para o Zé e para todos aquele quintal. Oramos, ó Deus, para que a tua vontade seja feita na vida de cada um de nós. E que nesta manhã, ao sairmos daqui, que a nossa vontade esteja morta diante do teu altar. Não deixe que nada interfira naquilo que é a tua vontade para a nossa vida. Nós muitas das vezes temos desejos, queremos fazer coisas que muitas das vezes são honestas. Não há nada de errado nelas, mas que nunca foi a tua vontade para nós. Não nos deixe agir, ó Deus, precipitadamente. Por mais simples que seja a situação, a decisão a tomar, não deixe que a gente
Não permitas que nos deixemos levar pelos desejos do nosso coração, pois a tua palavra diz que o coração do homem é enganoso, que o coração do homem faz plano, mas que a resposta certa vem de ti. Mostra para nós, ensina-nos, Senhor, todas as vezes que nós tentarmos fazer algo que nunca foi a tua vontade para nós, não deixe que aconteça. Não permitas, cria constrangimento, cria empecilhos, cria uma situação de decepção, mas não permitas que aconteça aquilo que não é e nunca foi tua vontade para a nossa vida. Assim oramos e assim cremos que há de ser, e que a igreja do Senhor diga amém, que a igreja do Senhor dê glória a Deus, amém. Louvado